Fala galera, aqui é o Danilo do canal do GR Automações e hoje eu vou trazer para vocês uma forma de monitorar o seu ambiente do Power Automate através aqui de um relatório do Power BI. Eu uso muito esse relatório aqui no meu dia a dia, através dele eu consigo monitorar em tempo real quais fluxos deram sucesso, quais deram falha, eu consigo fazer um balanceamento de carga aqui do meu ambiente, né? Consigo saber qual o horário que mais roda fluxo, qual o horário que eu posso incluir um fluxo novo. Bom, eu vou explicar no detalhe aqui, né, como que funciona esse gráfico e vou mostrar o passo a passo de como fazer ele, beleza? Bom, primeiramente eu vou explicar como esse relatório funciona, né? Ele é bem intuitivo em si, mas eu vou dar uma passada aqui por cada gráfico, explicando no detalhe o que cada um faz, tá? Primeiramente a gente tem o total, né, que é o total de fluxos que você tem no seu ambiente, todos os fluxos que você criou. E o executados é quantos desses fluxos foram executados. Então aqui no meu ambiente eu tenho 16 fluxos, mas desses 16, apenas 7 fluxos foram executados, né? Aqui no mês de julho que eu estou filtrando. A quantidade de execuções, né, é o que o nome já diz, é quantas execuções tiveram, né, independente de fluxo, é quantas execuções em si tiveram no ambiente. E aqui é a quantidade de execuções divididas por status, né? Quantas deram sucesso, quantas foram canceladas e quantas deram falhas, tá? Aqui a gente tem, né, o filtro de dia e mês. Posso filtrar todos os dias do mês aqui e qual o mês que eu quero, né? Aqui a gente tem os fluxos divididos por as execuções divididas por fluxos, né? Então eu tenho aqui, ó, 93 de execuções foram desse único fluxo, gerar insights. Eu tenho 8 aqui do listar nome de fluxos, eu tenho 6 do OCR, notas e boletos, tá? Aqui no execuções e falhas, eu tenho também as minhas execuções, né, por dia. Eu tenho aqui no mês de julho, no dia 4, eu tive 9 execuções. E aqui eu gosto de ver quantas dessas execuções falharam, né? O ideal é que não esteja nenhuma falha, o ideal é que a falha esteja sempre em zero. Mas aqui a gente tem uma falha, então você já consegue olhar aqui, bom, eu sei que falhou aqui uma vez, eu vou ver o que aconteceu, né? E o legal desse gráfico é que eu consigo ver se essa falha está persistindo. Então eu sei aqui que no dia 4 tinha uma falha, lá no dia 4 mesmo eu já consegui identificar o que aconteceu e corrigir aqui no dia 5, tá? Bom, lembrando que isso aqui é no meu ambiente de desenvolvedor, né? Claro que no ambiente de produção vai ter muito mais fluxos que esses, né? Os números aqui vão ser muito maior, então por isso que é bom a gente ter um gráfico para acompanhar, porque imagina a gente tem 50, 100 fluxos, imagina eu ter que ficar recebendo notificação de e-mail toda vez que um desses fluxos falha, né? Assim, você não consegue trabalhar o dia inteiro recebendo e-mail, seu dia vai ser ler e-mail, né? Basicamente. Nesse fluxo aqui é basicamente uma tabela, né, com os detalhes da execução. Aqui a gente tem o nome do fluxo, o status dele e o dia. Eu sempre deixo classificado aqui do dia, né, do maior para o menor. Então, durante o dia eu vou acompanhando. Eu sei que aqui nesse dia, ó, no dia 8 deu sucesso, alguns cancelados, porque alguns fluxos realmente trabalham na forma de cancelado, né? Cancelado não quer dizer que é algo ruim. O cancelado pode ser, por exemplo, um webhook que ele espera uma determinada coisa, mas chega na metade ali do processo, ele não atende aquele requisito e o fluxo simplesmente ele termina no status cancelado, tá? Esse cara aqui é o padrão de execução. Isso aqui é um mapa de calor, é uma matriz, né, mas pode chamar de matriz, de mapa de calor. Ele quer dizer que quanto mais escuro, mais intenso é. E quanto mais claro, menos intenso é. Então aqui a gente pode ver que, por exemplo, ó, na terça-feira, às 11 horas, é o dia que mais tem execução de fluxos no meu ambiente. Ou então na terça-feira, às 15 horas, né? Isso aqui é os campeões aí. Então, por exemplo, se eu tiver que colocar uma automação nova, chega algum usuário pedindo, eu quero automatizar tal coisa, e isso tem que rodar na terça-feira às 15 horas. Eu já falaria para ele, ó, não é legal você rodar terça-feira às 15 horas, porque é o dia que mais tem movimento aí no nosso ambiente. Pode ter um delay, pode ter um atraso aí na sua automação. Vamos tentar pôr na quarta às 15 horas, que quase não tem nada aqui, ó. Sei lá, na quinta-feira às 9 da manhã, que também não tem nada. Né? E aí você consegue fazer esse balanceamento de carga.
Eu vejo muita gente colocando muito fluxo, por exemplo, para rodar todo dia às 8 da manhã, né? Aqui não tem 8 da manhã, porque da forma que eu trabalho aqui, a gente trabalha das 9 às 6, né? Mas eu vejo muita gente fazendo isso, sabe? Colocar tudo no primeiro horário e você vai ver, no primeiro horário o negócio trava tudo, é um delay para chegar a automação. Então com isso aqui você pode acompanhar bonitinho, tá? E por último aqui a gente tem as execuções por status, né? Aqui eu consigo ver que mais ou menos 50% aqui dos meus fluxos caem cancelado, mais ou menos 47% fica ali como sucesso e aqui fica 1% mais ou menos, 1% vai de falha, que é uma única falha aqui que a gente tem. E como eu disse, né, cancelado não quer dizer que é ruim, cancelado alguns fluxos trabalham dessa forma mesmo, tá? Bom, agora eu vou falar para vocês como que a gente faz a implementação dessa solução aí no seu ambiente, né? Para você pegar e replicar. Eu fiz de uma forma que é mais ou menos isso. Você vai pegar ele pronto aqui e vai replicar aí no seu ambiente configurando uma coisinha ou outra, tá? Mas aí vocês deixam no comentário se vocês acham melhor eu trazer soluções prontas, assim, que vocês só pegam e replicam no ambiente de vocês, ou vocês preferem algo mais passo a passo, assim, criando do zero, um vídeo mais longo, ensinando, criando fluxo, criando relatório, gráfico por gráfico. Deixa aí no comentário o que vocês preferem, tá? Um ponto importante antes da gente começar é que para isso aqui funcionar no seu ambiente, todos os seus fluxos têm que estar dentro de solutions, tá? Ele precisa estar dentro de solution porque a gente vai usar uma tabela de execução que já está pronta, que ela já existe lá dentro do seu Dataverse. Mas o fluxo só é contabilizado dentro dessa tabela do Dataverse se ele estiver dentro de uma solution. Caso esteja fora, ele não entende que aquele fluxo existe, ele não contabiliza para você, tá? Para isso aqui funcionar, basicamente são 3 passos, tá? Primeiro a gente vai criar uma lista no SharePoint. Depois a gente vai configurar um fluxo no Power Automate. Eu vou disponibilizar a solution e a gente só vai ajustar ela aqui. E o terceiro passo é fazer o ajuste aqui no Power BI, né? Que, apontando aí para o seu ambiente, para a sua tabela do Dataverse, tudo mais. Então, bom, vamos lá para o primeiro passo, que é criar a tabela no SharePoint. Antes de criar a tabela no SharePoint, eu vou disponibilizar para vocês aqui os arquivos, tá? Vou ter uma pastinha aqui no Google Drive que vai ter o arquivo do Power BI em si, vai ter a solution, tá? A solution você não pode descompactar ela, tá? Você sobe a solution zipada, o arquivo ele não vai estar zipado. E aqui eu tenho uma pastinha com outras imagens de fundo para você fazer a troca desse fundo aqui do Power BI. Isso aqui que eu estou usando, ó, é uma imagem de fundo. Você clica fora dos gráficos, tá? No lugar vazio. Vem aqui no formatar sua página. Vem em tela de fundo. E aqui ele vai ter o fundo que eu estou usando, ó. Você pode remover, ou você pode criar um fundo seu, da sua preferência, ou você vem na pastinha que eu vou disponibilizar, ó, fundo, e aqui ele vai ter vários outros fundos, tá? Várias outras cores. A gente vai ter esse aqui, que eu já estou usando. Ó, a gente vai ter um mais claro. Eu acho que tem um branco aqui também, ó. É claro que aí, se você for trocar o fundo, você vai ter que ajustar também as cores aqui de todos os valores, né? Aqui, por exemplo, ele não pode ficar branco. Você vai ter que pôr uma cor mais escura, hein? Um cinza escuro, ou um preto. Eu não gosto de usar cores absolutas, tá? Mas, sei lá, um cinza, um preto um pouquinho mais claro. Enfim, aí fica de sua preferência, ou você pode até criar o seu. Você pode usar o próprio Power BI aqui. Essa questão de cores, de design e tudo mais é algo muito subjetivo e vai de gosto da pessoa, né? Então aí fica a seu critério, tá? Bom, criar uma lista aqui no SharePoint não tem segredo, tá? A gente vai entrar aqui no site do SharePoint, aí da sua preferência. Eu indico que seja um site que você usa só para guardar log, um site que você usa exclusivo para automação, tá? Para ninguém ficar fuçando ali. Mas a gente cria uma lista aqui no SharePoint, tá? Vou colocar aqui BI YouTube. Essa listinha aqui do SharePoint, ela precisa de 2 colunas, tá? Uma coluna, as 2 colunas são de textos. A primeira é o ID name e a outra vai ser o display name. Display name. É importante que você coloque da forma que eu coloquei aqui, né, ID name e display name, porque quando você for importar a solution,
pode ser que ele não localize o nome aqui da coluna, tá? Mas aí, se caso isso aconteça, você presta atenção lá na hora de configurar a solution, que vai dar tudo certo, tá? Mas basicamente são essas duas coluninhas aí que a gente precisa, ID name e display name. Beleza, agora a gente vai para a parte de importar a solution. Para importar a solution, não tem muito segredo, tá? A gente vai vir aqui na tela do Power Automate, né? make.powerautomate.com. Vem aqui em Solutions. Aqui em Solutions, a gente vai vir em Importar Solution. Vai escolher o arquivo aqui. O arquivo que eu vou disponibilizar aí para vocês vai com esse nome, tá? FlowWatch. E eu chamei isso aqui, né? Essa solution de FlowWatch, mas aí você pode chamar ele do que quiser, de monitor do Power Automate, enfim, do que você achar melhor, tá? Dá um Nest aqui. Nessa tela também pode dar Nest. Aqui ele vai pedir duas conexões. A conexão do Power Automate Management e a conexão do SharePoint, tá? Se você não tiver essas conexões, aqui ele vai provavelmente estar um X ou estar um triângulo, você vai ter que clicar nos três pontinhos e criar uma conexão. Adicionar nova conexão aqui, aí você vai dar um sign in. E aí ele vai pedir para fazer um login, como você estivesse logando no seu e-mail ou no seu Power Automate aqui, tá? Mesma coisa no SharePoint. Se não tiver, você vai adicionar uma nova. E aí quando ele ficar verde aqui, você pode dar um import que ele vai funcionar. Aqui ele vai dar essa mensagem aqui em cima. Só você aguardar, ele vai demorar aí uns 2 minutos. Se o seu ambiente estiver muito lento, pode levar até uns 5 minutinhos aí, mas é jogo rápido isso aí, tá bom? Beleza, finalizou a importação, ele vai dar aqui importado com sucesso. Se der um warning aqui, não tem problema, tá? A importação deu certo, ele só tá falando que você vai ter que configurar uma coisinha ou outra. Mas aí você entra aqui na Solution, aí ele vai dar aqui, ó, Solution importada com sucesso. Dentro aqui dessa Solution, a gente vai ter dois fluxos, tá? Aqui em Cloud Flows, a gente vai ter dois fluxos. Vai ter o listar fluxos um ambiente e o listar fluxos dois ambientes. E, assim, é literalmente o que o nome diz, tá? Se no seu ambiente você vai usar só em um ambiente, eu quero usar só no de produção. Você vai usar esse primeiro aqui. Agora você falar assim, Danilão, aqui no meu ambiente eu quero usar no de produção e quero usar no de dev. Ou então aqui a gente tem mais de um ambiente de produção, porque a gente segrega por setor. Eu uso 3 ambientes de produções aqui. Então você vai usar esse aqui 2 ambientes. Esse aqui, na verdade, de 2 ambientes, é 2 ambientes ou mais, tá? Se você for usar só um ambiente, você vai nesse. Se for 2 ou mais, você vai no 2 ambientes. Eu vou explicar detalhadamente cada um deles, tá? Vamos começar aqui pelo primeiro de um ambiente. A gente vai abrir o fluxos e vai vir editar. Beleza, aqui no fluxo, o que a gente vai ter que configurar? Primeiro, o horário de execução, tá? Ele tem que rodar uma vez por dia. E aí o horário é o que você preferir. Só lembra de colocar aqui o time zone para Brasília, tá? -3, porque senão ele vai pegar um horário americano, menos de 3 horas, enfim. Aí você define, quero rodar todo dia às 7 horas da manhã. Ele tem que rodar todo dia, tá? Uma vez por dia já é suficiente. Beleza, depois do horário, a gente tem essa etapa, Flows Prod, que essa etapa, na verdade, é um list my flows do Power Automate Management, tá? Aqui pode ser que apareça aquele triângulo laranja ou um xizinho vermelho para você. É a questão da conexão, tá? Você vai ter que vir aqui nos 3 pontos e aqui embaixo, ó, vai ter a referência da conexão. Ou você escolhe uma já existente ou você adiciona uma nova. Para as outras etapas que aparecer ou o xizinho ou o triângulo laranja, você faz a mesma coisa, tá? Depois de autenticar a conexão, você vai ter que definir o ambiente aqui. Aqui no ambiente, ele vai mostrar todos os ambientes que você tem. Aqui eu tenho 2, né? O padrão aqui da conta de desenvolvedor Microsoft e eu tenho um ambiente de dev. Eu vou usar só o de dev agora, não vou usar só esse default, na verdade. Não quero usar o de dev. Beleza, eu escolho ele. Depois disso, aqui ele vai fazer um select, que esse cara aqui ele vai trazer um monte de colunas para você. A gente não precisa, né? Eu só quero aquelas 2 colunas que a gente criou lá na tabela do SharePoint.
que é o ID name e o display name. Eu estou só pegando esse cara aqui e dando um filtro, tá? No select prod, beleza? Depois da saída do select, a gente tem o aplicar a cada. O que esse cara aqui faz? Ele vai pegar cada um dos itens que está dentro do select e vai primeiro fazer um get items lá naquela nossa lista, tá? E aí aqui a gente já pode vir arrumando, ó. Aqui você apaga e vai colocar a sua lista, né? Vai apontar para o seu SharePoint. E aqui o nome da lista que a gente criou, BI YouTube. Aqui é importante você saber também que ele faz um filtro data aqui, que ele vai pegar o ID name é igual ao ID name da saída desse select. Né? Para ele não fazer um loop eterno ali, né? Querer loopar a lista inteira, ele está loopando só um único item. Beleza? Depois ele pega a saída desse cara aqui e guarda o ID, tá? A gente vai usar o ID para, de repente, se tiver que atualizar essa lista aqui, a gente tem o ID dele, tá? Que é justamente isso que ele faz aqui embaixo. Ele entra nessa condition. Essa condition, o que ela está fazendo? Ela está vendo se a saída aqui desse cara é vazia. Se a saída desse cara for vazia, ele vai criar um item novo lá naquela lista. Se a saída desse cara não for vazia, quer dizer que já existe um fluxo com esse nome lá na lista. Então ele só vai atualizar. O que a gente está fazendo nessa lista aqui é pegar o ID, né, que está dentro lá do Dataverse, e o display name, que é o nome que a gente coloca no fluxo. Eu estou associando esses dois caras aqui. Ah, Danilão, por que você não faz isso direto no Dataverse? Se você falou que já tem uma tabela lá no Dataverse que faz isso. Porque a tabela que tem lá no Dataverse, ele tem um ID diferente com a tabela de nomes dos fluxos. É meio complicado, é muito Microsoft, eu não sei porque a Microsoft faz assim, mas é mais fácil eu pegar só o ID daquela tabela e associar com o nome que eu já tenho aqui no Power Automate. Vai por mim que é bem mais fácil fazer isso, tá? Voltando lá para o fluxo. Aqui a gente só vai atualizar tanto o create item e o update item. Vou tirar aqui essa lista antiga, vou colocar a minha lista. Aliás, né, o site e vou colocar a lista. Aqui é a mesma coisa. Eu vou trocar o site e vou colocar a lista. Beleza. E aqui, ó, foi até bom ter acontecido isso, que eu digitei errado lá. Eu digitei display name com D maiúsculo. Tá vendo que aqui, ó, no meu ambiente, eu tinha apontado para um D minúsculo. Então é esse erro que eu citei que pode acontecer na hora que você for fazer o update aqui da sua solution. Mas aqui não tem problema, tá? Você vai pegar esse cara aqui, seleciona ele, dá um Ctrl C e joga aqui para o display name. É a mesma coisa aqui do outro lado. Seleciona esse cara, dá um Ctrl C, opa, joga no display name. E aí, só para entrar no detalhe do que esse cara fala, né, dar uma recapitulada, se o fluxo não existir lá naquela minha lista, ele vai criar o fluxo. Caso exista, ele só vai atualizar. Porque isso aqui pode acontecer, ó, por exemplo, aqui eu tenho, ó, listar fluxo um ambiente. Esse aqui é o nome dele. Pode ser que alguém chegue lá e, quero trocar o nome agora. Esse cara é justamente para isso. Se alguém trocar o nome aqui, ele vai trocar lá na lista também. Beleza? Depois de fazer isso, é só salvar. Se você for usar só um ambiente, essa parte do Power Automate está pronto, tá? Caso você for usar dois ambientes, você não vai usar esse fluxo aqui do um ambiente. Você vai lá na Solution e você vai usar esse de dois ambientes. De repente, se eu não for usar o de um ambiente, você pode até excluir ou desabilitar, né? Não deixe os dois, senão vai dar conflito aí para você. Eu vou usar o de dois ambientes, então eu vou desabilitar esse cara. Qual que é a diferença aqui do um ambiente para o dois ambientes? A diferença, basicamente, é que naquela etapa de select, deixa ele carregar aqui. A diferença, basicamente, está aqui nessa minha etapa de select. Tá vendo que aqui, ó, eu tenho o flows prod, igual eu tenho no outro, e eu tenho o select, né? Aqui eu tenho o list my flows, beleza, e aqui eu tenho o select do list my flows. E aí eu posso vir aqui então no flows prod e selecionar o meu ambiente de produção. Só que aqui embaixo ó, eu tenho o flows dev, que eu quero usar, eu tenho dois ambientes aqui, eu preciso trazer o resultado dos dois. Então eu venho aqui, seleciono o flows dev, e aí eu faço select novamente.
Mesma coisa que eu fiz para esse, eu vou fazer aqui no de baixo, beleza? Aí você pode ver, ó, que aqui, ó, separar o mouse, você pode ver, ele está apontando, ó, outputs flow prod. E aqui, ó, ele é outputs flows dev, beleza? Tá pegando os dois. E no final a gente faz um union, tá? Que é uma etapa de compose. Dentro desse compose, ó, eu tô pegando o body do select prod e o body do select dev. Beleza? Ah, Danilão, eu preciso de mais um. Aqui a gente tem 3 ambientes. Como é que eu faço? Você vai replicar essa mesma estrutura aqui, ó. Você vai vir aqui, você pode adicionar manualmente ou você pode vir aqui, copiar ele. Vem aqui, ó, depois do último select, adicionar ação, copiei esse cara. Ele vai entrar aqui como flows dev 2. Aí você coloca aqui, sei lá, prod financeiro. A gente tem um ambiente só para o financeiro, que eu não sei quem faria essa loucura, né? De ter um ambiente por área, mas beleza. E aí eu vou apontar. Aqui, né, no meu caso tem só 2, mas de repente tivesse 3. Você vai selecionar aqui o terceiro e aí você vai ter que dividir, copiar aqui o select também, tá? Vem aqui, copia o select. Aí ele vem, ó, select dev 2. Você vai renomear para não se confundir. Select prod financeiro. E aí você vai ter que mudar aqui dentro, ó, o from. Porque se separar o mouse, ó, ele está apontando para o flows dev. Eu não quero que ele aponte para o flows dev. Esse aqui é o do financeiro. Então eu vou tirar esse cara. Aí eu vou vir aqui, ó, no conteúdo dinâmico. Aqui você vai digitar value para facilitar a sua vida. E aí ele vai listar todos, ó. Flows prod, flows dev, flows prod financeiro. É isso que a gente quer. E aí você clica aqui. Vamos confirmar aqui, ó. Outputs, flows dev financeiro. Beleza. E agora, você tem que jogar esse cara no union também, ó, porque se separar o mouse, ó, ele está trazendo só o select prod e só o select dev. Então você vai ter que vir aqui no union e adicionar esse cara. Você pode copiar aqui, ou pode digitar na mão, aí é preferência. Coloca vírgula. A gente vai adicionar um body select prod financeiro. E aí você está trazendo os 3 agora, ó. Select prod, select dev, select prod financeiro. Daqui para baixo não muda nada, é idêntico ao outro, tá? Você vai autenticar aqui no get items e você vai autenticar aqui no create item, no update item. Beleza? Só lembrando aqui, se for usar os 2 ambientes, eu apago o ambiente. Se eu for usar o ambiente, eu apago 2 ambientes, beleza? Eu vou rodar aqui, ó, o ambiente, só para a gente testar. Lembrando que, às vezes, você importando a solution, pode ser que esse cara venha desabilitado, tá? Aí você vai ter que entrar lá no fluxo e dar um turn on aqui, ó. Ele vem com turn off, ó. Você tem que dar um turn on às vezes, tá? Antes de poder executar. Eu vou executar aqui manualmente, teste, executar. Esse cara aqui vai rodar, ele vai ir lá no meu ambiente da Power Platform, pegar todos os meus fluxos e vai concatenar com o ID de uma tabela do Dataverse, tá? Aqui ele já deu sucesso, ó. O que esse cara vai fazer é popular essa nossa listinha. E aí eu tenho aqui, ó, o ID. Esse ID é muito importante porque é ele que está associado ao o ID de execução lá do Dataverse, que é o que vai trazer aqueles números do gráfico para a gente. E aqui o display name, que é só para você ver qual fluxo que é, né? Para você identificar, porque pelo ID aqui é impossível saber qual fluxo que é, tá? Beleza, essa parte aqui está finalizada. Seja com um ambiente, seja com 2 ambientes, a gente vai seguir. E aí agora a gente só tem que configurar o Power BI. Seguindo então aqui com o Power BI. Você vai receber esse arquivo aqui, vou disponibilizar para você. Abrindo ele, a gente vem em transformar dados. Aqui a gente tem 4 tabelas. A primeira tabela, flow runprod, a d nomes fluxos, a flow run final e a d calendário. Só para contextualizar.
F é a tabela de fato e D é a tabela de dimensão, certo? Ele provavelmente vai chegar para você da mesma forma que está aqui, com esse ponto de exclamação, tá? O que a gente vai ter que fazer? Começando aqui pela primeira tabela. A gente vai vir aqui na primeira etapa, ó, fonte. E aí, ó, ele vai ter esse endereço, que esse endereço é do meu Dataverse. Você vai ter que colocar o endereço do seu Dataverse. Vamos começar com um ambiente só, tá? Se você for usar dois ambientes, novamente, vou explicar lá na frente. Primeiro vamos fazer com um ambiente só. Você vai ter que pegar o endereço aqui do seu Dataverse. Danilão, como que eu pego esse endereço do Dataverse? Vou ensinar. A gente vai lá no Admin Center da Power Platform. Você vem aqui, ó, Admin Center, Power Platform. Geralmente é o primeiro link, ou você pode ir lá pelo Portal Office também, é a forma que você achar melhor. Se tiver aqui no novo ambiente, você volta para o velho, porque no novo eu não aprendi ainda. Eu gosto dos ambientes velhos, mas a gente vem aqui, ó, em ambientes. Aí você escolhe o seu ambiente de produção, tá? Vou escolher aqui o default. E o endereço do seu Dataverse vai estar aqui, ó. Você vem aqui, copia ele e joga lá. Pode ser que o seu administrador aí da Power Platform ou do seu administrador do Microsoft 365 não libere essa visão aqui para você. Aí a forma de você pegar, dá pra gente pegar aqui pelo Power Apps. A gente vai em make.powerapps. Aí aqui dentro do Power Apps a gente vem em tabelas ou tables, se tiver em inglês aí no seu. Dentro aqui de tabelas, você pode selecionar qualquer uma das tabelas. Pode ir na primeira aí que aparecer. E a gente vai vir aqui nessa opção, ó, ferramenta ou tool, se tiver em inglês. E você vem na última aqui, ó, link da API para dados da tabela. Clica nesse cara e ele vai te mostrar aqui, ó, qual que é o seu endereço do seu ambiente do Dataverse. É esse cara aqui. Copia ele. Pode ver, ó, que ele é o mesmo que vai aparecer lá no seu Admin Center da Power Platform, tá? Isso aqui, só para ficar bem claro para vocês, isso aqui é por ambiente. Isso aqui não é de todo o seu tenant. Isso aqui é por ambiente. O seu ambiente dev vai ser outro endereço. O seu ambiente de homologação vai ser outro endereço, tá? A gente vai pegar esse endereço e jogar lá no Power BI, ó. Na primeira etapa aqui, etapa fonte, eu vou copiar esse cara. Lembrando, tem que manter o https tá? Espera aí que eu dupliquei. Ó, tem que manter os dois, tá? E aí você vem em editar credenciais. Aqui, como eu já estou logado, ele não pediu para se autenticar. Mas se ele pedir para autenticar, mesma coisa. Vai aparecer aquela telinha como se estivesse entrando no e-mail ou se estivesse entrando lá no Power Automate, no Power Apps. Só colocar o seu e-mail e senha, aprovar lá no dois fatores, tá dentro, beleza? Depois disso, ó, você vem passando pelas etapas, vem conferindo etapa por etapa, tá? Aqui, se não der nenhum erro, pode seguir. Você vem para a próxima etapa, próxima etapa. Quando chegar na última, ele vai sair aquela exclamação. Agora a gente vai para nome dos fluxos. Mesma coisa, a gente vem aqui na fonte, que é a primeira etapa, e aí ó, ele vai estar apontando para o meu SharePoint. Você vai ter que pegar o endereço do seu SharePoint. Como que a gente pega o endereço do SharePoint? Novamente, a gente vai lá no SharePoint. O endereço é esse aqui, ó, é o nome do site, tá? É tudo que está depois de site e automações. Aqui no caso, o meu SharePoint é automações. Então é esse que eu vou pegar. Eu vou jogar lá, ó. Lembrando novamente, manter sempre o HTTPS ali. Beleza? E aí, editar credenciais. Se você não tiver logado, ele vai pedir para você logar. Depois ele vai aqui, ó, vai listar todas as listas que tem no seu site. Você pode passar para a próxima etapa, navegação. Ele vai dar um erro. O que você vai fazer? Você vai vir aqui em editar configurações. Aí aqui ele vai pedir para você apontar para a sua lista. Que é essa aqui, ó. A lista que a gente criou, né? Você vai ter que apontar exatamente para essa lista.
dou um OK, e aí ele já traz todos os nomes lá dos meus fluxos. Passa para a última etapa, ele vai sair lá o ponto de exclamação. Aí você vai fazer a mesma coisa nessa flow run final. Essa aqui, geralmente, se você clicar, ele já vai puxar tudo. Só para entrar no contexto aqui, essa primeira tabela, ela é a tabela que guarda as execuções do Power Automate. É aquela tabela que eu falei que fica lá no Dataverse, tá? A segunda aqui, nome e fluxos, é a tabela que a gente criou. E essa aqui, Flow Run Final, é uma tabela que eu uso para quando a gente for usar mais de um ambiente. Eu tenho que duplicar, né, esse processo aqui de puxar a tabela, porque aquela tabela do Dataverse é um por ambiente. Então, de repente, se eu tivesse aqui um ambiente de dev, eu tenho que trazer mais esse cara, e aí no final eu concateno as duas tabelas aqui com essa. E é essa minha tabela que vai mostrar as minhas execuções, certo? E por último a gente tem uma AD calendário. Na AD calendário você não precisa mexer nada, ela já está bonitinha. Inclusive, uma dica que eu dou, quando você quiser fazer um outro relatório no Power BI, pode reaproveitar esse código aqui da AD calendário, tá? Você vem aqui, ó, da AD calendário, vem aqui em editor avançado, e aí ele vai ter o código de tudo que ela está fazendo aqui. Eu só gosto de mudar essa data inicial para ficar o primeiro dia do ano atual, tá? A não ser que você vai usar, eu quero um relatório de 10 anos, aí você vai ter que ter 10 anos atrás, vai ter que ter 2015 aqui em vez de ter 2025, tá? E aí, ó, aqui ele tá pegando, primeira coluna é a data, segunda é o ano, aqui é o mês, depois eu tenho o nome do mês, só as iniciais, eu tenho o dia do mês, eu tenho o nome do dia da semana, né, e o número do dia da semana. E aí você também pode mudar aqui manualmente, ó. Aqui eu mudo a data inicial, aqui eu tenho a data atual, aqui eu tenho a quantidade de dias, né? Aqui você não precisa mexer, a única coisa que pode ser que você mexa é a data inicial, mas de resto ela está prontinha, tá? Certo, se você for usar somente um ambiente, ela está pronta, tá? Você vem aqui em flechar e aplicar, ele vai atualizar tudo. E aí depois que ele atualizou tudo, ó, ele já está puxando os dados do meu ambiente. Né? No caso vai ser o seu ambiente aí. Agora como que a gente faz se eu fosse usar mais de um ambiente? Ah, Danilão, aqui eu tenho 3 ambientes, tenho 10 ambientes, tenho 20 ambientes. A gente vai voltar lá em transformar dados. É super simples, tá, gente? A gente vai pegar aqui, ó, a tabela que guarda as execuções, a primeira, a Flow Run PRD, botão direito nela e vai dar um duplicar. Eu gosto de deixar ela lá em cima, né, só para ficar em ordem, bonitinho. E eu posso mudar para o nome do ambiente aqui. Ah, esse ambiente vai ser o ambiente dev. Então eu coloco aqui, ó, dev. E a única coisa que eu tenho que fazer a mais nesse cara é ir lá na fonte. E aqui, ó, eu tenho que colocar o ambiente que eu quero. Lembra que eu falei que lá o ambiente do Dataverse, cada um tem o seu endereço? Se a gente for aqui, ó, no central de administração, voltar em ambientes, eu quero dev. Pode ver que o ambiente do dev vai ser diferente, tá? E aí, se você novamente não tiver acesso a essa tela, você vai lá pelo Power Apps e só muda o ambiente aqui, ó. Em vez de ser o default, eu vou pro dev, tá? Copiei aqui o ambiente dev. Eu venho novamente aqui, ó. E copio. Opa! Ali copiou sem o HTTPS. Sempre bom prestar atenção nisso. Você está mantendo aqui o HTTPS, beleza? Depois de mudar isso, ó, faz aquilo que eu falei depois. Ó, vem passando pelas etapas. Vem pela navegação. Aquela tá vazia porque aquele ambiente dev eu criei justamente só para mostrar no vídeo, tá? Mas aí no seu ambiente, se for usar, provavelmente tem alguma coisa, né? E você vem passando etapa por etapa. No final ele vai ficar igual essa aqui, ó. Tá? Vai mostrar todas as execuções do seu ambiente. Agora a gente tem que vir nessa aqui, ó, Flow Run Final. Você vai vir nela. Você vai vir lá na primeira etapa, na fonte. E a fonte dela é um merge entre todas as tabelas que eu quero trazer, né? Entre todos os ambientes. Aqui dentro, ó, dentro das chaves. Tá vendo que ele tem umas chaves aqui? Eu vou colocar uma vírgula e eu vou colocar o nome da tabela que eu quero combinar. Que é a Flow
run dev, ó. Aí se você tivesse aqui, eu tenho um ambiente lá, aquele ambiente do financeiro. Você vai fazer a mesma coisa aqui, duplicar a tabela, pegar o endereço dela e no final você vai adicionar aqui flow run financeiro, tá? Mas aqui como tem só os dois, vou deixar os dois. Beleza. Clica fora aqui, ó, vem para a última etapa. Já está adicionado o seu outro ambiente. E aí, novamente, eu tenho um terceiro? Replica esse processo. Tem um quarto? Replica esse processo. Dá um fechar aqui, ele vai atualizar tudo bonitinho. Depois de atualizado, ele vai estar com seus dois ambientes aí bonitinho já, trazendo todos os fluxos. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seus comentários aí embaixo, dica de novos vídeos, novos temas e críticas construtivas, enfim. É isso aí, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!